Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver a assistir a este vídeo. Vamos aqui retomar porque o vídeo anterior caiu aqui, então eu tive que simplesmente tornar a gravar, ok? Bom, o vídeo aula de hoje falará sobre como apresentar o TCC. Devemos andar quando falamos, estamos a expor o TCC, como falar, para quem falar e quando falar, observado, neste caso, o primado da comunicação, que são essas três perguntas chaves, três perguntas bases, portanto: como falar, para quem falar e quando falar. Em um primeiro momento, pessoal, o que vocês devem entender, pimpolhas e pimpolhos do meu coração, é como eu devo apresentar o TCC simples, do modo mais solto possível. Mas, professor, peraí, é um dia tenso, é um dia complicado, é um dia em que nós, alunos, estaremos com os nervos à flor da pele. E aí? Como manter a calma nessa hora? Eu sei o quão difícil é. Ah, o senhor não sabe não. Creiam-me, eu sei. Eu já disse isso no primeiro vídeo aula. Ou seja, eu sei muito bem o que é ficar nervoso. Até porque eu sou gago, conforme vocês já sabem. Certo? Então, creiam-me, quando eu falo que sei como vocês se sentem, é porque eu sei, é porque eu percebo o nervosismo em toda a sua estrutura. Não adianta falar, mas o senhor é professor, entretanto sou gago. Então, eu já tenho uma desvantagem. E o que eu faço? Eu pratico todo santo dia, durante 1h30, meia hora, 45 minutos, seja o que for, eu estou sempre a praticar. E por que eu pratico os conceitos? E por que eu exercito a fala? Porque no meu caso em especial, senão eu fico travando a toda hora, a todo o instante, portanto. E eu não quero que isso ocorra, principalmente na hora da aula. Quando eu percebo que eu vou travar, eu mesmo me aciono e brinco. Opa, pera lá, momento gagueira, eu vou colocar o pé no breque. Tudo bem? Então, a primeira consideração é a seguinte: como apresentar o TCC? Eu já disse, do modo mais solto possível. Pensem que vocês estejam em um bar a conversar com os amigos. Vocês falam, veremos a excentricidade de um elemento complexo através do qual assim é chato e ninguém vai querer ouvir. Entretanto, quando vocês rompem com o habitual, com uma apresentação habitual, vocês conseguem atrair a atenção. Eu vou dar um exemplo disso. Teve um TCC em que eu tive a honra de ser o orientador, em que eu fui chamado à orientação, e uma equipe falou, e era uma equipe de logística, isso. E eles falaram sobre os dabawalas, que são indianos, especialistas em entrega de marmita, só que a logística deles é 99,999% eficaz. E como eles entraram para apresentar o TCC? De bicicleta. Veja, eu sempre gosto de apresentações heterodoxas, ou seja, diferentes. Então eu permiti que eles inovassem. Veja, cumprirá ao coordenador dos TCCs, o orientador, autorizar que isso se faça. Geralmente, 99,999% dos casos, ninguém obsta a uma apresentação diferenciada. Ninguém faz isso, ou seja, ninguém impede uma apresentação diferenciada. E por quê?
Porque já é um momento de tensão, já é um momento de, como que podemos falar, de estresse entre as equipes, entre a própria equipe, entre a equipe e a banca. E veja, isso nasce por quê? Porque a própria equipe cria isso. Então não pode. Vocês devem, ou deverão, em verdade, considerar a possibilidade de quanto mais relaxado, melhor. Ah, então eu vou até o bar beber a cachaça. Não faça isso. Ah, então eu vou fazer meia hora de spinning. Faça isso. Quanto maior a endorfina no seu organismo, ou seja, o hormônio da felicidade, vocês estarão mais relaxados. Então procurem, em verdade, comportar-se de uma maneira bastante simples, como se estivessem a falar, a conversar em uma mesa de bar. Uma apresentação mais solta é uma apresentação mais eficaz. Nada de ficar preso. Outra consideração: eu devo andar de um lado para o outro, explicando o trabalho? É evidente que sim. Ninguém quer aqui um aluno plantado no chão feito árvore. E iremos falar sobre a possibilidade de... Isso é um robô. Perdão. E vocês não são robôs. Os pimpolhos e as pimpolhas do meu coração não são robôs. Então o que vocês devem fazer? Andem de um lado para o outro. Ora olhem para a plateia, ora olhem para a banca, ora apontem para o PowerPoint, mas sempre andando. Veja, existe um limite, uma linha invisível entre o painel do PowerPoint, o painel do projetor e o projetor. Essa linha aqui ninguém pode ultrapassar, porque se ultrapassar, fará sombra na projeção. Então, lembrem-se disso. Vocês fiquem simplesmente andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, olha para a plateia, anda, olha para a banca, e assim vai. Eu tive um caso também em que o aluno chegou simplesmente e ele estava tão tenso, mas tão tenso, que ele foi falando e pá! Chegou simplesmente, e no slide que ele estava a apresentar ficou um slide na testa, é uma seta na boca e uma seta, isso mesmo, lá embaixo. E eu falava pra lá, ele, aí voltou. Ou seja, o aluno ficou altamente nervoso. E o que se deve colocar no próprio TCC? Nós iremos falar disso um pouco mais à frente. Então a gente precisa entender que a apresentação ela deve ser a mais fluida possível. Nós sabemos, entretanto, que é um dia complexo, é um dia difícil, é um dia em que os nervos estarão à flor da pele. Entretanto, vocês têm que ter a calma necessária para apresentar. E como eu tenho essa calma? Existem técnicas de respiração que mais à frente eu vou ensinar. Existem palavras que você repete insistentemente até que a calma aparece. Técnicas de respiração profunda, média e rápida. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Se você que está a assistir a esse vídeo sofrer de labirintite, por favor, fique sentado, faça a técnica sentado, tá certo? Pelo amor de Deus, não vai aí puf, e cai, é complicado, né? Então, pelo amor de Deus, ok? Existe a técnica de respiração conjugada, profunda, normal e rápida. Profunda. Normal. Rápida.
Então vocês façam isso em casa. Veja, parece uma coisa meio pagar um King Kong via internet, pagar o maior mico via internet. Porém, creiam-me, vocês simplesmente com a respiração rápida fazem que oxigenam melhor o cérebro, tanto a rápida como a normal, bem como a profunda. E conjuguem as três. Façam a conjugação dessas três técnicas. Profunda, normal, rápida. Rápida, normal, profunda. Profunda, rápida, normal. Normal, rápida, profunda. Intercalem as técnicas ao mesmo tempo, é evidente que os resultados aparecerão. Tá certo? Então, apresentar o TCC nesse sentido é muito mais fácil, é muito mais relaxante. Veja, não vai retirar em nenhum instante, eu não posso mentir, o nervosismo, porque ele fará parte da vida do ser humano. Por quê? Nós sempre estamos dentro de uma zona de conforto. Quando nós, que aqui estamos, somos convidados a ultrapassar esta zona, nós ficamos perdidos. Então, ao se perder, é evidente que vocês ficarão vendidos, prostrados, sem reação, portanto. Então, lembre-se, a apresentação ela deve ser a mais fluida possível, tá certo? Outra coisa, então existe um postulado na comunicação através de 3 perguntas: como falar, para quem falar e quando falar. Como falar do modo mais acessível possível. Para quem falar? Veja, eu tenho a banca e eu tenho a plateia. O ideal é encontrar um meio termo na comunicação para que você consiga expressar algo que agrade a plateia e a banca. Até porque as apresentações do TCC, eles são chamados de apresentação pública. Qualquer pessoa, e quando eu digo qualquer pessoa, é qualquer pessoa mesmo, pode assistir o trabalho. Por exemplo, qualquer pessoa que estiver a andar na rua e se interessar por isso, pode simplesmente aparecer? Pode, porque a audiência é pública. E se ela é pública, disse que qualquer pessoa, qualquer do povo pode assistir. É evidente que as universidades fecham isso intra-universidade, ou seja, ocorre apenas dentro das universidades. Entretanto, se um aluno de economia, administração, engenharia quiser assistir a uma palestra de direito, poderá. Veja, por quê? Porque é público. Até pessoas de fora podem vir e simplesmente acompanhar a apresentação. Eu posso trazer meu pai, minha mãe? Pode. Veja, se houver uma disposição expressa, entretanto, e que diga que apenas os alunos da universidade terão acesso à apresentação, não vão contra, por favor, o edital. Cumpram-no à risca, ok? Então, como falar, para quem falar e quando falar? Ora, quando for a sua vez. Não interrompam colegas que estão a expor. Existe um grave erro, que eu já percebi isso, orientando os TCCs, em que o aluno era uma equipe que estava a falar, o aluno que estava aqui a falar foi interrompido pelo próprio colega 4 vezes. Eu tive que parar e dizer assim: olha, fale na sua vez, deixe o colega acabar. Ok? Então, como falar, para quem falar e quando falar, no momento certo e específico. Pimpolhas e pimpolhos, o meu nome é Adriano Guia Ferraro, eu tenho um grupo no Facebook intitulado TCC Simples e Fácil. TCC Simples e Fácil. Tenho também um canal no YouTube intitulado Adriano Guia Ferraro. Acessem, comentem e compartilhem. Beijinhos. Tchau, tchau, pessoal. É isso.